tudo bem? Mais uma vez nós estamos juntos no nosso canal. Eu sou o professor Evandro Farias Luz e estamos mais uma vez aqui para fazer uma viagem na história. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o assunto que está dominando o Brasil, o parlamento. O que é parlamento? Você sabe? Sua família sabe? Olha, hoje eu estive conversando com algumas pessoas. Tenho perguntado a várias pessoas o que é parlamento e a resposta é negativa. As pessoas não sabem o que é parlamento. Será que o Brasil não está doente politicamente porque o brasileiro não sabe o que é parlamento? Olha, eu não quero envergonhar ninguém, eu não quero demonstrar ser mais sábio qualquer pessoa, que não sou, mas eu quero que você preste atenção nesse vídeo para que você realmente conheça a história do Brasil. E é importante conhecer a história do parlamento no Brasil também. Então, venha conosco nessa viagem e não esqueça, dá o seu likezinho, compartilhe, que esse vídeo é muito especial. E nós estamos numa campanha, quero chegar a 1000 inscritos. Eu preciso da sua ajuda. Tá bom? Porque esse canal tem que ficar conhecido, porque esse conteúdo é muito bom. Tá bom? Vamos viajar. Então vamos ver o que é parlamento. Eu vou falar assim bem devagar, tá? Porque eu estou falando para pessoas de todas as idades e todos os contextos. É por isso que eu entrei nesse canal. Não é para ser mais um professor de história. Não. Nós queremos que a alma do brasileiro, então conheça a sua história. É isso aí, atingir a alma do brasileiro. Por quê? Nós não podemos mais fazer escolhas erradas no Brasil. Nós temos que conhecer os alicerces do Brasil. Então, o que é parlamento? A definição geral de parlamento é um órgão de representação política formado por pessoas eleitas, responsável por elaborar leis, fiscalizar o governo e representar a população. A origem do termo vem do francês parler, que significa falar, porque a essência é o debate público. Então, o parlamento é para isso. Debate público. Quais são suas funções básicas? A função básica do parlamento é, número 1, legislar. Criar leis, modificar e até revogar leis. Segunda função básica, fiscalizar. Ou seja, o parlamento vai fiscalizar e controlar a ação e a atuação do poder executivo. O terceiro ponto básico é representar a sociedade. É isso aí, nós temos vivido num país em que o povo brasileiro não se sente representado. A sociedade não se sente representada. O que está acontecendo no Brasil? Ora, se nós pegarmos a origem do que é parlamento, talvez a gente consiga aprender alguma coisa. Vamos lá? Muito bem, a origem do parlamento foi na Inglaterra. Quando a gente chega no ano de 1215, então nós conhecemos o que é chamado de Magna Carta. O que aconteceu? Qual foi a história? Então o rei da Inglaterra, João Sem Terra, você está brincando, professor? Não, não estou brincando. O nome dele era João Sem Terra, porque o pai dele não deixou nenhuma terra para ele. Ele herdou o reino, mas não tinha terra. Portanto, João Sem Terra, ele quis abusar do poder. Você lembra muito bem que as monarquias eram absolutistas. Então, tinha extensão do poder do rei para todos os seus súditos. Tudo era do rei. Mas na Inglaterra, nesta época, começou a mudar. Por quê? Um grupo de barões, um grupo de pessoas que tinham grandes terras, eles se revoltaram contra isso. Esse conselho de barões falou, não, o rei não pode delimitar tudo para mim. Porque ele começou a querer aumentar os impostos.
ele começou a querer a mais do que ele podia. E já naquela época, algumas pessoas começaram a pensar, não pode ser assim. Não, não pode. O povo tem que falar alguma coisa. Na verdade, aqui não foi bem o povo, mas foi a elite do povo. A ideia de parlamento começa a surgir aí, na Inglaterra. Olha, depois que esse rei foi freado, né, por esse grupo, aí se desenvolveu a ideia de parlamento. Bom, os anos passaram e aí, logo depois, Eduardo I amplia essa ideia. E surge, então, duas coisas. A Câmara dos Lordes. Vou repetir. Câmara dos Lordes. Quem fazia parte da Câmara dos Lordes? Todos os nobres e o clero. E também tinha a Câmara dos Comuns, e tem até hoje. Quem representava a Câmara dos Comuns? Representantes do povo e concidadãos que faziam parte, então, do parlamento. Muito bem, essa história foi tomando força até que em 1688 nós tivemos a Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa. Gloriosa é porque não teve muita morte nessa revolução. Jaime II, ele queria impetrar algumas leis que estavam fora das leis da época. Jaime II era um rei católico e queria que todo o parlamento também tivesse suas ideias católicas. Só que o parlamento era protestante. E o parlamento protestante, então, não aceitou as imposições de Jaime II. Bom, o que o parlamento faz? Traz da Holanda Guilherme de Orange. Esse Guilherme de Orange traz o seu exército da Holanda e invade mesmo a Inglaterra para poder frear as ações de Jaime II. Jaime II, então, aceita ser deposto. E aí, em 1689, nasce o que nós conhecemos como Bill of Rights, Direitos do Homem. Então, o que o parlamento fez? O Guilherme de Orange, ele ia ser o rei, mas não seria a última palavra. O parlamento faria as leis e dominaria a monarquia. É o que nós conhecemos como monarquia constitucional. Pela primeira vez, o parlamento é superior ao rei. E quando você olha na Inglaterra nos dias de hoje, quem decide a vida da Inglaterra é o parlamento, através de seu primeiro-ministro. E olha que eles têm grande apreço aos reis e rainhas da Inglaterra. A gente vê na história, a gente vê na mídia. E não é uma bagunça. É isso aí. Essa monarquia constitucional serviu de base para muitos países da Europa e até para a independência do Brasil em certo grau. Então, essa é a história moderna do parlamento que veio realmente da Inglaterra. E aí acabou o absolutismo. Nós vimos então as origens do parlamento na Europa, na Inglaterra. O absolutismo acaba, o rei não decide mais nada sozinho, e isso serve então de inspiração para outros governos, até mesmo para o Brasil. Mas eu quero saber para você, e no nosso país, o parlamento que existe hoje reflete o quê? É forte? É fraco? Está estranho o que está acontecendo no nosso país hoje. O nosso parlamento não está funcionando como deveria. O que a gente vê hoje é um dos poderes tomando conta dos outros poderes. O parlamento, então, fraco. Triste situação que a gente vive no nosso país. No próximo vídeo, nós vamos entrar com a história do parlamento no nosso Brasil. Eu queria que você convidasse pessoas, que você compartilhasse, que você mandasse esse vídeo para o maior número de pessoas possível. A gente quer chegar a 1000 inscritos. Eu conto com você, para você dar apoio a esse canal, porque nós estamos levando a verdade às pessoas.
A maioria das pessoas não sabe sobre a história do parlamento, sobre a história do parlamento no Brasil. Mas eu estou aqui, o nosso canal está aqui para te ajudar com toda a humildade. Que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo.